Massa que eu nunca sei quando começa. Que aparece aí. E aí, galera, beleza? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Pra honra e glória do nosso Jesus Cristo. E pronto, tá online. Graças a Deus. Pronto, eu acho que foi. E, gente, graças a Deus, o Senhor é bom. Tem cuidado de nós. Hoje teve uma chuva forte, né? Eu falei, meu Deus, cadê Noé? Noé não apareceu. Então, ainda tá com internet, então ainda não é um sinal que o mundo acabou, né? Mas é isso, graças a Deus. Deixa eu já botar o título aqui pra quem chegar depois não se perder. Seja bem-vinda, Andressa! Já botar o título aqui pra gente não perder. E hoje a gente tá continuando aí o livro de João. João capítulo 9, versículo 35 ao 41, que é justamente a cegueira espiritual, essa perícope. E hoje, graças a Deus, a gente vai terminar o capítulo 9 do livro de João. Graças a Deus. Demorou um pouquinho, né? Mas graças a Deus estamos terminando hoje, se Deus quiser. E essa perícope é bem rápida. São só 6 versículos. Mas, claro, o Senhor nos dando sabedoria, né? Então o negócio é absurdo. E vamos lá. A cegueira espiritual, que é o título da perícope de hoje. Versículo 35. Só fazer um contexto mais ou menos do que aconteceu. Jesus ele estava no templo. E aí, antes dele estar no templo, ele estava em um local e ele acabou curando um cego no sábado. Seja bem-vindo, professor Hamilton! Forte abraço pra você e pra família, em nome de Jesus. E aí, justamente, ele estava no templo, ele curou. Antes dele ir para o templo, ele curou um cego. E isso foi no sábado. E justamente por causa dessa cura que ele fez, que ele realizou no sábado, causou todo um problema com os judeus da época, ali com os fariseus da época. E justamente esses fariseus, eles chamaram esse ceguinho, ou melhor, esse ex-cego, para poder testemunhar o que tinha acontecido com ele. E aí o cego deixou muito claro, olha, eu era cego, eu nasci cego, mas agora eu vejo. E aí simplesmente o pessoal ficou assim, caramba, como é que pode? Ele nasceu no meio de pecado, no meio de um ambiente sujo, no meio de um ambiente assim errado, e ele nasceu cego, né? Porque é isso que, no entendimento deles, a criança nasce cega porque os pais pecaram, e simplesmente chamaram os pais também, e os pais atestaram, não, de fato, ele nasceu cego, ele é cego desde de nascimento. Mas aí que tá o lance. Justamente Jesus, ele mostra que na realidade ele era cego para poder se manifestar a glória de Deus através daquele milagre. Então assim, os pais daquele menino ficaram com medo, inclusive, ficaram com medo de entrar no templo, porque falaram, poxa, se eu entrar no templo e eu atestar que Jesus é o Messias e tudo mais, a gente vai, ser expulso. Eles ficaram com medo. Tanto que eles chegaram e falaram assim, olha, meu filho já é moço, então conversa com ele sabe o que aconteceu. E simplesmente, de novo, o ex-cego chegou e atestou, não, eu era cego e hoje vejo, Cristo me curou. Então assim, Jesus deixa claro essa dinâmica, sabe? Tá mostrando que não é porque vocês acham que a pessoa nasceu cega, que ela tem pecado, que os pais pecaram, nada disso. É pra glória de Deus. E como foi de fato. E justamente nesse contexto todo, a gente começa aqui o versículo 35 e o final aqui do livro do capítulo 9 do livro de João. Vamos lá. Cegueira espiritual, versículo 35. Jesus ouviu o que havia... Jesus ouviu que o haviam expulsado. Esse, no caso, é da sinagoga dos judeus ali, né? E quem expulsou foram os fariseus. Jesus ouviu que o haviam expulsado da sinagoga. E, ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? E aí você vê, né? Jesus, ele pensou, poxa, fiz um milagre, curei uma pessoa que nasceu cega, que de fato não via, de fato não tinha essa condição mesmo, nasceu nessa capacidade de não ver. Aí simplesmente eu fiz um milagre, porque esse milagre foi feito no sábado, não foi dado glória a Deus, mas sim foi tirado, tolhido a bênção desse milagre. E aí simplesmente agora que diante de todo mundo, esse milagre aconteceu,
Aí eles vão lá e expulsam justamente esse ex-cego. Esse ex-cego que acabou de ser curado. Complicado, né? Mas enfim. E aí tem um versículo bem interessante. Capítulo 27, versículo 10 do livro de Salmos, que diz assim, ó: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Você vê, esse ex-cego, ele tinha sido abandonado completamente. O pai e a mãe falou simplesmente, olha, vai lá, viva, fale lá o que você viveu, fale lá o que você passou, fale lá seu testemunho, sabe? Fale lá a sua vida. Ele já é homem. Então o pai e a mãe dele não estava disposto a ser firme ali e garantir que de fato ele teve um encontro sobrenatural com Deus. Pelo contrário, o pai e a mãe dele, na primeira oportunidade, saiu, né? Caiu fora dessa situação. Mas aí que tá. Como o Senhor fala, ainda que... Opa! O celular travou aqui. Peraí, o celular bloqueou aqui, mas vou desbloquear. Salmos 27:10 diz assim, ó: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Justamente Cristo foi até ele. Cristo acolheu quem ele é. Cristo realmente voltou para ele e falou, filho, ei, eu tô aqui contigo. E aí, por isso que Jesus chega e pergunta, você crê no Filho do Homem? Direto, papum, na lata. Interessante que no capítulo 1, versículo 17 do livro de Romanos, diz assim, ó: porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aos judeus em primeiro lugar e também aos gregos. E aí você vê, o Evangelho de Cristo é poder. Literalmente, aquele ex-cego, ele estava tendo a oportunidade de ver o poder de Deus sendo manifesto ali na frente dele. Ou melhor, diante dos olhos dele. Ele estava literalmente sentindo que algo extraordinário aconteceu. Ele estava literalmente vendo que algo extraordinário aconteceu. Ele nasceu cego, não via desde pequeno e passou a ver. Então, assim, o poder do Evangelho é um poder que transcende o tempo, transcende a matéria, transcende o entendimento, transcende a capacidade. Eu sei de uma coisa, o dia que o Senhor me levar, ou melhor, me chamar de volta para casa, o Evangelho vai continuar. O Senhor não depende de mim para o Evangelho chegar. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, estou disponível. Mas, assim como eu estou aqui, estou disponível, você também está aí, está disponível. E justamente o Evangelho, ele é sobre nós até chegar em nós. Mas a partir do momento que ele chegou em nós, já não é mais sobre nós, mas é sobre aquele que há de vir. É sobre aquele que vai chegar. É sobre aquele que vai chegar. E deixa eu marcar aqui no comentário o título que é. Pronto, peraí, deixa eu fixar. Tinha esquecido de fazer isso. Aí fixar comentário, pronto. Então o Evangelho já não é mais sobre nós, mas é sim sobre aquele que há, aqueles que vão chegar através da sua vida. É um ciclo, saca? É um negócio absurdo. E aí você vê, o poder de Deus se manifesta. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é a salvação do mundo inteiro, não. É a salvação daqueles que creram. É a salvação daqueles que creem. É a salvação daqueles que têm fé no Senhor, que têm fé no Messias, que têm fé em Cristo Jesus. É a salvação para aqueles que creem. Não é para aqueles que vão crer ou para aqueles que creram, mas para aqueles que creem. Porque no livro de João diz que ainda que estivermos mortos, estamos vivos com Cristo. Porque Ele vive. Então assim, não estamos mais mortos. Pelo contrário, fomos resgatados do inferno e levados para o reino de Cristo, do Filho amado de Deus. E versículo... E aqui, ó, para a salvação de todo aquele que nele crê, aos judeus em primeiro e também aos gregos. E interessante que o apóstolo Paulo ele deixa muito claro, né? Aos judeus em primeiro. Por que aos judeus em primeiro? Porque de todas as nações que existiam na terra, Deus escolheu apenas uma nação, que é o povo judeu. Acabou. Deus só fez uma aliança só com um povo,
que foi o povo de Abraão. Acabou. Deus não fez uma aliança com outros povos. Deus não fez aliança com outras nações. Deus não fez aliança com outras pessoas. Deus só fez aliança com um único homem, que é Noé. Ponto. E através de Noé, que inclusive ele não tinha filhos, Deus falou, através de ti eu farei as nações da terra multiplicarem de forma absurda. Através de ti as nações da terra vão crescer muito. Sua descendência será como o pó da terra e estrela do céu. O Senhor já estava mostrando a Abraão, olha Abraão, você vai ter descendentes que eles são do seu sangue e da sua carne, terra, pó da terra, mas também você vai ter descendentes que são descendentes porque eu os adotei, porque eu os escolhi, porque eu os chamei, que é o caso de nós. Nós que cremos em Cristo, mas não temos, digamos assim, o sangue judeu. Mas a partir do momento que cremos em Cristo e que temos a Cristo e que aceitamos a Cristo e que cremos que Ele é o Messias, a partir desse momento nós também passamos a ser judeus, passamos a ser um com o Senhor, passamos a fazer parte da linhagem do Senhor, passamos a fazer parte da cultura do Senhor. Quando Deus ele criou essa humanidade, Deus criou uma cultura que Ele quis. Deus estabeleceu um princípio que Ele quis. Deus estabeleceu leis que Ele quis, da maneira que Ele quis. Seja bem-vindo, meu bebê, em nome de Jesus. Então o Senhor foi muito claro em relação a como Ele vai fazer toda essa estrutura. E por isso que Ele escolheu Abraão, para poder fazer essa ligação, essa união, essa aliança com o próprio homem, através de Abraão. Por isso que o apóstolo Paulo deixa claro, primeiro ao judeu, depois ao grego. E por que ao grego? Muito simples. Até hoje nós seguimos basicamente o código de conduta greco-romano, que basicamente romano é basicamente as leis e grego é basicamente a cultura. Que por sua vez, todo entendimento grego, ele vem de uma grande miscelânea de entendimentos do que eram deuses. Não o Deus que fez os céus, a terra e tudo que há, mas deuses locais. Deuses que ficavam, por exemplo, no Monte Olimpo, que era o monte ali que eles tinham na Grécia. Deuses que ficavam nos mares ali. Deuses que ficavam ali nas profundezas de alguma caverna, né, de algum ambiente específico para isso. Enfim, não vou dar tantos exemplos a respeito disso. Mas foi uma grande junção, um grande amálgama de deuses locais que eles tinham. E baseado nisso, eles criaram toda a cultura grega. Uma junção de vários deuses. Inclusive deuses do próprio antigo Egito. E toda a questão é a seguinte. Todo aquele que não crê no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, todo aquele que está distante da aliança, todo aquele que não tem a aliança de Abraão, ou melhor, que antes de Cristo não estava debaixo da aliança de Abraão, era tido como gentil, era tido como grego, era tido como distante, era tido como estrangeiro, era tido como apóstata da lei. Mas a partir do momento que cremos em Cristo, e que temos a Cristo como Senhor e Salvador e Redentor, e que temos a Cristo como Messias, a partir desse momento, nós somos arrancados do império das trevas e levados para o reino do seu Filho amado, do Todo-Poderoso Deus. Por isso que a salvação veio primeiro para os judeus. E justamente veio primeiro para os judeus para que fosse mostrado como a humanidade deve se portar. Para que fosse mostrado como nós devemos viver. Para que fosse mostrado qual a maneira certa e correta e que agrada ao Senhor de viver. Deus não quer que nós vivamos de uma maneira errada, diferente da lei dele. Deus não quer que nós vivamos de uma maneira que culturalmente vá contra a lei dele. Ainda que culturalmente seja aceito. Mas Deus não quer que a gente viva assim. Certo é certo, errado é errado e acabou. Infelizmente ou felizmente, assim Deus fez. Eu posso não concordar com várias coisas da lei do Senhor, mas o errado não sou eu. O errado não é o Senhor, o errado sou eu.
E a partir do momento que eu entendo que Deus é certo, a lei dele é correta, o que ele fez e o que ele ensinou é o correto, eu que tenho que me amoldar a quem ele é, não o contrário. Se eu quiser fazer diferente, eu que faço outro universo. Eu não tenho capacidade de fazer outro universo. Ou seja, ou eu me curvo a ele, a quem ele é, da maneira que ele fez, da maneira que ele ensinou, da maneira que ele mostrou. Ou então o bicho vai pegar pro meu lado. A realidade é essa. Certo é certo, errado é errado. Assim que Deus instituiu. Por isso que a salvação primeiro veio aos judeus e depois veio aos gregos, a nós. E continuando, em 2 Coríntios tem um versículo aqui bem interessante, que basicamente é um resumo da importância da fé. Que diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Por quê? Porque por fé vivemos e não por vista. Você vê? O apóstolo Paulo diz assim: o justo viverá pela fé. Não por obras, para que não se glorifique, mas sim pela fé. Porque justamente a fé é graça de Deus. Gente, a gente sai de um nível de cumprir a lei do Senhor por medo, mas a gente cumpre a lei do Senhor por graça, por gratidão, por satisfação pelo que Ele é, por satisfação pelo que Ele faz, por satisfação pelo que Ele fez. A gente sai de um nível de, meu Deus, eu tenho que fazer o certo, porque senão eu vou me ferrar. Mas a gente entra no nível de, Deus, o Senhor fez tanta coisa boa por mim, faz tanta coisa boa por mim. É inadmissível. É totalmente contrário à minha natureza. É totalmente errado eu viver aquilo que o mundo quer. Eu viver aquilo que minha carne quer. Eu viver aquilo que eu sei que é contrário ao Senhor. Então assim, o Senhor nos arranca desse nível de ter que seguir a lei por medo e nos coloca no nível de, ei filho, segue minha lei. Olha a diferença que é. Por que segue minha lei? Porque eu não quero que você se ferre. Porque eu não quero que você se destrua. Porque eu não quero que você bote uma corda no seu pescoço e se machuque. Filho, eu não quero que você pegue o que não é seu, porque você vai receber a punição da pessoa que pega o que não é dele. Eu não quero que você minta, porque você vai receber a punição de quem mente. Eu não quero que você cobice o que é do outro, para que você não receba a punição de quem cobiça o que é do outro. Ou seja, Deus ele não quer que a gente viva a lei, aquilo que ele ensinou, por causa do, entre aspas, medo que a gente pode vir a ter. Não. Mas ele quer que a gente siga a lei para a gente não receber a punição daqueles que não cumprem a lei. E justamente, olha o nível que o Senhor nos coloca. Olha o nível que a gente entra. Vamos continuar. Vixe, o celular tá travando aqui. Tá bem quente, misericórdia. Tá bem quentão, tá bem quentão. Tira até a capa aqui. Vamos continuar. Quem estiver online, por favor, diz aqui se tá travando. Porque pra mim aqui tá. Vamos continuar. Vamos lá. O justo, porque pela fé vivemos e não por vista. E aí você vê e volta para aquela questão toda. Quando o Senhor ele fala a respeito do justo e o caminhar do justo, é um caminhar que é tipo uma dança. Deus dá um passo, a gente dá outro. Daí Deus vai para um lado, a gente vai, segue. Daí a gente acompanha, daí a gente volta. O caminhar com Deus, o caminhar pela fé, é uma parada assim que, sendo muito sincero, a gente não conhece os próximos passos. A gente pode até achar que a gente conhece, mas na realidade a gente não conhece. Mas a gente vai dando um passo por vez cada dia. E na medida que a gente vai dando um passo por vez cada dia, o Senhor vai se manifestando, o Senhor vai cuidando, o Senhor vai aperfeiçoando, o Senhor vai tirando aquilo que não é importante e vai colocando aquilo que é importante. Gente, a nossa vida é um milagre. O que a gente vive é um milagre todos os dias.
Tudo que acontece em nossa vida é conforme a vontade e a autorização de Deus. E a partir do momento que a gente entende isso, tudo muda. Eu vou dar um exemplo para vocês assim bem interessante. Se você, por exemplo, for jogar xadrez com uma pessoa que gosta muito de você, e principalmente essa pessoa quer te incentivar a jogar, te incentivar a pensar, te incentivar a gostar de pensar, de raciocinar, essa pessoa, ela sempre vai dar um jeito de fazer as piores posições no jogo, só para que você possa ganhar dela. Ela sempre que você fizer uma jogada, ainda que seja uma jogada assim excelente, uma jogada brilhante, tenha certeza, o seu, entre aspas, oponente, que não é o seu oponente, mas é uma bênção na sua vida, esse seu oponente, digamos assim, ele vai dar um jeito de dar uma jogada tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, ao ponto de melhorar muito mais o seu jogo. Você conseguiu entender? É isso que Deus faz conosco. Ainda que a gente tome uma jogada assim, extremamente péssima, extremamente ruim, extremamente horrorosa, uma jogada que ia nos levar pra cova, Deus, ele dá um jeito de, mesmo assim, se a gente fez isso, claro, querendo a Ele, buscando a Ele, tendo Ele como base, tendo a lei dele como base, tendo a lei dele como esteio, tendo a lei dele como fundamento, Deus, ele vai dar um jeito de Ele, na próxima jogada dele, Ele reorganizar o tabuleiro de maneira que a gente venha a ter tido uma jogada fantástica. Isso é ter fé em Deus. Isso é viver com Deus. Isso é estar com Deus. E assim, Deus, ele trabalha desse jeito em nós. Nossa obrigação é viver com Ele. Nossa obrigação é estar com Ele. Nossa obrigação é apresentar a nossa vida a Ele. Agora, se vai dar certo ou não, ou melhor, se aos nossos olhos vai dar certo ou não, isso é outra história. E te digo, deixo muito claro isso pra você. Não é porque, entre aspas, deu errado, que na realidade deu errado. Ou melhor, não é porque deu certo, que na realidade deu certo. Quem conhece o seu propósito, quem conhece a sua identidade, quem conhece quem você é, quem conhece os planos na sua vida, não é você, mas é Ele. E justamente você só vai estar conectado com quem Ele é, conectado com o plano dele, conectado com o objetivo que Ele tem, quando de fato você estiver com Ele, ligado a Ele, tendo relacionamento com Ele. E é o que Ele quer. Por isso que Abraão foi chamado. Porque Deus escolheu Abraão, e ao invés de Abraão ficar com o braço cruzado, estava nem aí, Abraão escolheu buscar quem Ele é. Abraão escolheu dedicar tempo para Ele. Abraão escolheu estar junto com Ele. E esse é o processo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. É esse processo. Inclusive, ainda voltando no livro de João, João capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. O objetivo de Deus, que deu Cristo, foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto é muito claro. O objetivo de Cristo, a missão de Cristo, o foco de Cristo, o alvo de Cristo, era morrer por aqueles que nele creem. Se em algum momento Cristo morresse por toda a humanidade, haveria um pequeno problema. Não haveria mais inferno. Porque não haveria mais condenação. Depois de Cristo, depois que Cristo morreu naquela cruz, não existiria mais inferno. Zerou o inferno, ninguém mais ia para o inferno. Porque simplesmente Ele morreu por toda a humanidade. Agora Cristo deixa muito claro. Cristo foi um presente. Aqui, ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Ele amou, Ele deu. Para quem? Ele deu para quem nele crê. Para quem nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Então Deus deixa muito claro
que a fé é um atributo fundamental para que a gente possa estar com o Senhor. Deus deixa muito claro que a fé é fundamental para que a gente consiga ter uma vida com o Pai. E ele deixa muito claro que nós devemos buscar e ter fé nele. E agora vamos para o versículo 36. Perguntou o homem, o ex-cego, o curado, aquele que ainda não tinha visto a Cristo, mas justamente estava vendo Cristo agora. Olha que honra, olha que privilégio, olha que prazer. A pessoa nasceu cega, foi curada por Cristo e agora estava ali vendo Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o próprio Deus encarnado. Ele estava ali tendo o privilégio de ver a Cristo. Nossa, que honra, que honra, que coisa maravilhosa. E aí o cego diz assim, perguntou o homem, versículo 36, perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Por que ele fez essa pergunta? Porque no versículo anterior, versículo 35, Jesus perguntou assim, Jesus falou, Jesus ouviu que havia expulsado da sinagoga, né? E ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Você vê, Jesus chegou para ele e perguntou, você crê no Filho do Homem? Aí o curado chegou e responde, quem é ele, Senhor? Para que nele eu creia. Gente, uma coisa é a gente crer em Deus por ouvir falar por alguém ter falado dele. Outra coisa é a gente crer em Deus por algo que aconteceu na nossa vida. Quando a gente crê em Deus por algo que aconteceu na nossa vida, é indiscutivelmente absurdo o não crer. Abrindo um parênteses aqui, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, muita gente não sabe, mas eu já fui ateu. De não crer de fato no Senhor. E simplesmente, ao invés de eu ficar perdendo meu tempo com vãs filosofias, com vãs entendimentos, com culturas extremamente pecaminosas e satânicas, eu investi meu tempo na palavra do Senhor. E eu falei, peraí, esse negócio tem que ter contradição, tem que ter erro, tem que ter falha, tem que ter brecha, tem que ter problema. E eu fui atrás disso aí. E eu não achei, pelo contrário. Tudo se fecha, tudo tem um início, meio e fim, um propósito. Tudo tem uma base firme, sólida, alicerçada. Uma base totalmente segura. Uma base totalmente... Eu não tenho nem palavras para dar a importância da lei do Senhor. E como ela é perfeita. Mas, basicamente, só para finalizar essa questão, a partir do momento que você tem um encontro com o Senhor, que para honra e glória do nosso Jesus Cristo foi o que eu tive, literalmente a nossa convicção a respeito de quem Ele é, já não é mais legal, Ele existe, Ele é real, Ele fez coisas extraordinárias, Ele continua, a fazer coisas extraordinárias na vida das pessoas. Beleza, tá ótimo. Mas a gente lembra do dia que Ele falou conosco, do dia que Ele cuidou de nós, do dia que Ele se encontrou conosco, do dia que Ele nos mudou, do dia que Ele se apresentou a nós. E vou falar pra você, todos os dias Ele fala conosco. Nós que somos cegos, surdos e mudos e não vemos, ouvimos ou conseguimos falar com Ele. Mas todos os dias o milagre do Senhor se apresenta a nós. Todos os dias. Basta a gente querer ver e basta a gente buscar quem Ele é. Inclusive eu te convido agora a falar, Senhor, seja presente na minha vida. Eu quero te ver, eu quero te ouvir, eu quero sentir a Tua presença. No dia de hoje, não ontem. Não amanhã, mas agora, no dia de hoje. Gente, o Senhor é bom e cuida de nós. Tem um texto ainda, para honra e glória do nosso Deus, que eu lembrei agora, no livro de Malaquias,
Acho que Malaquias 3:10, se eu não me engano. Diz assim, ó: Senhor, ouvi falar das suas obras e tremo diante delas. Realiza hoje, em nosso tempo, as mesmas obras. Fazei-as conhecidas. E na tua ira, lembra da tua misericórdia. Gente, o milagre do Senhor é todo dia. Todos os dias o Senhor faz milagres extraordinários. Hoje está chovendo. Mas assim, o sol está lá em cima. Agora não é porque o sol está lá em cima das nuvens e está chovendo e tal, que o Senhor não fez milagre. Existem outros milagres. Basta a gente conversar com Ele. E enfim, esse ex-cego que foi curado, ele já deixou muito claro: quem é Ele, Senhor, para que nele eu creia? Não, a fé veio através dele, não porque ele ouviu falar, mas porque ele viu, estava ali vivendo, estava ali vendo por causa desse milagre extraordinário. Pronto, voltou. Enfim, Romanos capítulo 10, versículo 14 diz assim, ó: no entanto, como invocarão aqueles em quem não crerem? Olha a importância da fé. E como crerão naqueles a quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Você entende a importância de crer? Porque quem crê vai invocar. Porque quem crê vai falar. Porque quem crê vai pregar. Então assim, a fé é a base, é o fundamento, é o início do nosso andar com Cristo, da nossa dança com o Senhor, da nossa dança com Ele. Gente, a gente vive coisas que é só um milagre de Deus, sabe? Enfim, vamos continuar. Essa é a importância da fé. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz assim, ó: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Aí você vê, o evangelho é sobre você até chegar em você, mas chegou em você, já não é mais sobre você, é sobre o outro. É sobre a outra criatura. Gente, nós somos obrigados a falar dele. Nós somos obrigados a falar de quem ele é. Nós somos obrigados a trazer o testemunho dele em nossa vida. Porque assim, na medida que a gente tá vivendo aquilo que ele tá falando, ou melhor, tá vivendo aquilo que ele tá nos ensinando, a gente vai mostrando ao mundo quem ele é. Incrível, né? E assim, o evangelho para nós é o poder de Deus para nossa salvação. Mas para o perdido, vai servir como condenação eterna. Então assim, o evangelho todo mundo tem que ouvir. Alguns para se salvar, voltarem para casa, e outros para servir de testemunho para sua condenação. Espero em nome de Jesus que você esteja vendo, ouvindo, seja para o seu arrependimento e para sua volta para casa. Mas de fato, eu falo em nome de Jesus. Se você está ouvindo e agora não, mas depois que sua passagem for decretada, e se você estiver lá no inferno, na condenação, lembrando disso, a oportunidade foi dada. E a oportunidade é essa. O tempo é esse. O tempo é hoje. Não ontem, não amanhã, mas agora. Então, fala assim com o Senhor: Senhor Jesus, me ajuda. Ah, mas eu bebo, eu fumo, eu uso coisa errada. Relaxa. Seja bem-vindo a Drisa. Em nome de Jesus. Não importa. O Senhor, Cristo Jesus, Ele quer estar contigo. Então, assim, não se escandalize, mas haja o que houver, esteja com Ele. Eu espero, em nome de Jesus, não escandalizar ninguém. Você pode estar no meio do pecado, ainda assim, fale: Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Pelo amor de Deus, fala isso. Porque Ele vai ouvir sua voz e Ele vai te salvar. Ah, mas eu pedi ajuda a Deus ontem eu fiz alguma coisa que é contrária ao Senhor.
Mas entenda, a graça dele é muito grande. A misericórdia dele é muito grande. Não deixe que o seu pecado te afaste do Senhor. Pelo contrário, você não vai conseguir se livrar dele sozinho. Mas é ele que vai livrar você do seu pecado. E é ele que vai mudar justamente quem você é. Então assim, chega para Jesus, está no meio do pecado, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. É isso, a oração é essa. A oração é essa aí. Ah, não consigo abandonar esse copo de cerveja. Vai bebendo e vai falando. Vai bebendo e Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. Porque ele que vai purificar quem você é. E entenda, o seu pecado não é diferente do meu, não. Talvez o meu seja mais escondido. Mas tanto você quanto eu, a gente precisa de Jesus do mesmo jeito. Eu mesmo, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. É nessa pegada. Não tem diferença não. Às vezes eu falo alto, às vezes eu falo baixo. Mas Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E assim a gente segue. Porque a gente está aqui de passagem, a gente está voltando para casa. Então fala com Jesus, deixa muito claro. Jesus, eu gosto, eu quero, aquilo é bom. Mas me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E fique em paz, que é Ele que vai nos purificando. E vamos continuar. No entanto, como invocarão aquele que não crê? Você vê a importância, né, de crer. Como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, a fé, ela nos coloca para a fé nos coloca para ouvir, nos coloca para falar, nos coloca para pregar quem Ele é. E é isso. Marcos capítulo 16 e 15, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vai vivendo e vai falando, vai vivendo e vai pregando, vai vivendo e vai passando a mensagem. Não deixe você não, pelo amor de Deus, não deixe você não. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, ó: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo estiver vindo sobre vós. E serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Sim, a live vai ser postada no YouTube. Aqui a gente faz só pra gente poder ir conversando e tal, em tempo real. Mas, em nome de Jesus, ainda hoje, se Deus quiser, a gente vai postar essa live no YouTube. E aí é melhor até que dá pra assistir vezes 2. Eu gosto muito de assistir vezes 2, viu, gente? Os vídeos e tal. Então pode ficar em paz, em nome de Jesus vai ser postado no YouTube. E aí dá pra assistir lá vezes 2. Fique em paz, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, obrigado por ter passado aqui. Sim, voltando. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo estiver vindo sobre vós. Oh, que coisa fantástica, meu Deus. É Deus dando poder ao seu povo. E serei as minhas testemunhas, gente. E serei as minhas testemunhas. Você sabe lá o que é você ser testemunha do próprio Deus nessa terra? Você sabe lá o que é você ser testemunha do Criador dos céus, da terra e de tudo que há? Você sabe lá o que é Deus ter você como testemunha da glória dele, da manifestação dele, da lei dele, de tudo que ele tem feito? Isso é um privilégio, assim, absurdo. Nossa, é fantástico. E serei as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, tanto naquele contexto ali judaico, naquele contexto ali primeiro século, naquele contexto ali de nova igreja sendo formada, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha a gente aqui. Olha um povo que nunca falou árabe, nunca falou hebraico, nunca falou qual a língua de Jesus. Vixe, esqueci a língua de Jesus. Aramaico. Nunca falou romano, nunca falou latim. E olha nós aqui falando dele. Um judeu que viveu aqui entre nós há 2024 anos, morreu e ressuscitou. Gente, olha isso. Nós aqui sendo testemunhas do que ele fez e faz. E o milagre dele continua acontecendo. Isso é absurdo. Realmente é o poder de Deus. Vamos continuar. Versículo 37. E disse Jesus: Vocês já tenham visto? É aquele que está falando com você. Nossa, meu Deus do céu.
Aquele que era cego, que não via, que nasceu cego, viu, porque estava vendo ali, ele estava crendo que aquela cura era real, aquilo aconteceu na vida dele. Perguntou ao homem, quem é esse homem que me curou? E simplesmente Jesus chega assim e fala, ei, eu estou aqui diante de você. Eis-me aqui, fui eu que te curei. Entende? A nossa caminhada com o Senhor é essa. A gente está lá atrás, está distante dele, só conhece ele de ouvir falar. Daí a gente chega perto dele, ele cura quem nós somos, cura nossa alma, cura nossa mente, cura nosso espírito, cura nosso coração, transforma quem somos, nos muda com amor, com cuidado, com carinho, com dedicação, com zelo. E justamente a partir do momento que a gente está curado, a gente olha para ele e fala, Senhor, quem é o Senhor? Aí ele fala, ei, sou eu que te curei, sou eu que estou contigo. Sou eu que cuidei da sua vida. Sou eu que... Amém. Sou eu que cuidei da sua vida. Sou eu que cuidei de você até aqui. Ah, Senhor, mas aquilo doeu. Mas aquilo foi difícil. Mas aquilo foi terrível. Meu filho, minha filha, entenda. Fui eu cuidando de você. Para que justamente você pudesse chegar aqui. E vamos continuar. Você tem visto, é aquele que está falando com você. Ou seja, eu estou aqui na sua frente, eu que te curei. Justamente em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim, ó. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse assim, e dirás assim, aos seus filhos, aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Está vendo Jesus falando? Eu sou aquele que te curou. Aí o Pai vem e fala lá atrás, eu sou. O Pai e Cristo são um. Quem olha para Jesus vê o Pai, quem olha para o Pai vê a Cristo. E justamente João capítulo 8, versículo 12, inclusive, graças a Deus a gente passou por isso. Jesus, pois, ele falou outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tá vendo? De novo ele fala, eu sou. E de novo ele diz, eu sou. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Você vê, Jesus deixa claro quem ele é. Jesus deixa claro o tempo inteiro, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. E mostra de fato quem ele é. João capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus deixa muito claro uma coisa, olha. Você que foi curado, você está vendo quem te curou. Você que está ouvindo essa mensagem agora, nesse momento. Você está conhecendo, ou melhor, lembrando, recordando quem Ele é. Recordando tudo que Ele já fez por você. E justamente o poder do Evangelho é esse. É nos tirar de um nível e nos colocar em outro. Nós éramos perdidos. E hoje nós estamos juntos. Vamos continuar. Versículo 38. Então o homem disse, o ex-cego, o curado. Então o curado disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Você vê? O ex-cego não conhecia Jesus. O ex-cego talvez tenha só ouvido falar. O ex-cego foi curado de quem ele era. O ex-cego agora está vendo quem Cristo é. E agora o adora. E aí você vê o que a fé faz em nós. Ela nos tira de longe e traz para perto. Ela nos arranca de um local errado e nos coloca no lugar certo. Ela nos cura. E agora a fé, ela nos leva a adorar quem Deus é. E aí a gente entende uma coisa bem interessante. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, diz assim, ó. E agora, Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede? Nada mais senão que temas ao Senhor teu Deus, andando em todos os seus caminhos, e amando e o servindo de todo o teu coração e de toda a tua alma. Gente, a nossa vida é uma adoração a Deus. Quando a gente serve a Deus, quando a gente serve alguém,
principalmente em nome do Senhor, a gente está fazendo isso a Deus. Quando a gente cuida do ambiente que a gente está, quando a gente cuida do ambiente que a gente recebe a palavra, quando a gente cuida de quem está à nossa volta, a gente está fazendo a Deus. Quando a gente cuida dos nossos pais, quando a gente cuida dos nossos filhos, quando a gente cuida dos nossos irmãos, quando a gente cuida do nosso cônjuge, a gente está fazendo a Deus. A gente está adorando a Deus. Nossa vida é uma adoração a Deus. Nós adoramos ao Senhor não apenas com hinos, com cânticos, com salmos, mas no nosso cotidiano. E justamente o que é que Deus fala? E agora, Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede? O que Deus está pedindo a Israel? Nada mais, senão temas ao Senhor teu Deus, andando em todos os seus caminhos. Segue a lei. Só isso. E amando e o servindo de todo o teu coração e de toda a tua alma. E aí você vê, o Senhor nos dá sabedoria. O amor é decisão. A gente decide amar a Deus. A gente decide seguir a lei do Senhor. A gente decide fazer aquilo que o Senhor gosta ou fazer aquilo que o Senhor não gosta. Ninguém é obrigado a pecar. Ninguém acorda assim, olha, se você não pecar, você vai morrer agora. Não. A vontade do pecado vem. Mas cabe a nós dominarmos. Agora, a gente pode deixar e dar vazão e o pecado acontecer. Ou a gente pode, Jesus socorro, Jesus socorro, Jesus socorro, Jesus socorro. E Jesus vem e nos ajuda. E Jesus vem e nos livra. E Jesus vem e nos muda. E Jesus vem e nos transforma. Um passo de cada vez. Inclusive eu digo, tem coisas que não vai, tem coisas que vai ser de uma hora para outra. Mas tem coisas que vai demorar muito tempo e tem coisas que talvez. Mas eu não sei. Por quê? Porque o apóstolo Paulo pediu a Cristo, pediu ao Senhor, Senhor, tira de mim esse espinho da carne. E o Senhor falou, olha, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, toda vez que você tem vontade de pecar, você corre para mim. Então toda vez que você tem vontade de pecar, você corre para mim, você está se aperfeiçoando. Se você não tivesse esse espinho na carne, como é que você ia correr para mim? Diga aí. Como é que você ia correr para mim se você não tivesse esse espinho na carne? É exatamente isso. Então, teve vontade de pecar, tá pecando, Jesus socorro, Jesus socorro, Jesus socorro, a oração é essa. Jesus socorro, tem dor de cabeça não. E Ele vai cuidar de você. Opa, me perdi aqui. Não, achei. Graças a Deus achamos. Andando em todos os seus caminhos e amando e o servindo. Você vê, amar e servir é uma escolha. De todo o teu coração e de toda a tua alma. Mateus capítulo 4. Pronto, amém, se Deus quiser já. Se Deus quiser já vai chegar no YouTube. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Já vou pedir aqui a minha futura esposa, pelo amor de Deus, meu amor, baixa esse negócio e já bota lá no YouTube, hoje ainda, pra Drisa conseguir assistir, em nome de Jesus. Deus abençoe, ótimo dia. E vamos continuar. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 10, diz assim, ó. Então disse Jesus, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, Jesus, ele estava mostrando, deixando muito claro, que é uma escolha a gente servir, que é uma escolha a gente adorar, que é uma escolha a gente estar no caminho do Senhor ou não. Então assim, a gente precisa escolher estar com o Senhor. A gente precisa escolher seguir aquilo que Ele ensinou. E justamente se a gente segue aquilo que Ele ensinou, necessariamente a gente está o adorando. Quando você cuida da sua família, você está adorando a Deus. Quando você cuida daquilo que chegou na sua mão, do seu trabalho, você está adorando a Deus. Quando você cuida dos seus filhos, dos seus pais, você está adorando a Deus. É isso que o Senhor está mostrando. Olha, adorar a Deus não é só louvar, glorificar, erguer as mãos, bater palmas, não. Mas é a sua vida, é o seu decorrer, é a sua caminhada. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. E os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja,
devem adorar em todo tempo, em todas as circunstâncias, tanto na carne quanto no espírito, tanto nas coisas, entre aspas, comuns, como nas coisas espirituais. Gente, quando a gente começa a entender que não há divisão entre o santo e o profano, e que essa divisão ela existe para justamente nos dar a impressão de que Deus está longe, a gente começa a entender que Deus está aqui agora, nesse exato momento. E a gente começa a entender que quando a gente vai no banheiro, Deus está com a gente. Quando a gente vai na cozinha, Deus está com a gente. Quando a gente vai no outro quarto, Deus está com a gente. Quando a gente vai na rua, Deus está com a gente. Quando a gente está em qualquer lugar, Deus está com a gente. E o que vai fazer ser algo santo ou profano é se Deus é aceito ou não ali. E se a gente convidar Ele, pode ter certeza, Ele vai estar ali. Ah, mas o ambiente é ruim, é um ambiente impróprio para Ele. Não tem problema, convida. Sabe por quê? Porque a médio e longo prazo Ele vai te tirar desse ambiente e vai colocar no ambiente que Ele quer. Vai te colocar no ambiente que Ele te estabeleceu. Vamos continuar. Cadê? Inclusive tem uma pregação muito boa para honra e glória do nosso Jesus Cristo, pastor André, homem de Deus, que é justamente, tem acho que umas 2 semanas, esteja no lugar da bênção, que é exatamente isso. Deus ele nos tira de um lugar, arranca de um lugar e nos coloca no lugar da bênção, no lugar que Ele estabeleceu para nos abençoar ali. Gente, isso é fantástico, porque justamente é Deus mostrando que a caminhada com Ele é gradativa. É Deus mostrando que a caminhada com Ele é um processo. É Deus mostrando que a caminhada com Ele, ela vai acontecendo no decorrer. E no decorrer a gente vai conhecendo quem Ele é, até chegarmos aonde Ele quer que a gente esteja. E quando a gente chegar onde Ele quer que a gente esteja, aí sim, a gente cada vez vai conhecendo mais. É um processo. Só bora. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Assim, ofereçam continuamente a Deus, por meio dele, um sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Gente, bora fazer um propósito. Tudo que a gente falar, que seja para a glória de Deus. Não vamos reclamar de nada. Só agradecer. Porque tem um rios aqui que é bem antigo. Louvor a Satanás. Louvor ao diabo. É bem antigo esse rios. Que justamente é a reclamação. Quando a gente reclama, a gente está louvando a Satanás. A gente está louvando ao príncipe das trevas. Então a gente não pode reclamar. A gente tem que só agradecer. E a partir do momento que a gente entende que nossa vida é louvor a Deus, a gente tem a obrigação de agradecer o tempo inteiro. Enfim, vamos continuar. Versículo 39. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Gente, Jesus ele veio com um propósito único, de nos levar ao Pai. Vamos continuar aqui que a gente vai chegar a esse ponto. Ezequiel capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó: filho do homem, tu vives no meio de uma casa rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Porque são uma nação rebelde. Todos os profetas enviados a Deus ao passado mandaram Israel se arrepender. Por isso, gente, que nos rios aqui parece até que é uma repetição do que já é falado. Obadias, Miqueias, Neemias, Jeremias, Ezequiel, Obadias a gente já falou. Gente, Isaías, gente, parece que é uma repetição do que é falado. Mas é justamente Deus deixando claro, olha, eu estou falando com vocês, se arrependam. Se arrependam dos seus caminhos, se arrependam da sua vida, se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos caminhos que vocês levam. Porque vocês estão distantes, ó nação de Israel, do Senhor. E aí você vê, Deus ele manda um profeta, tipo Jonas,
para poder ir ali nos vizinhos de Israel e tentar convencer os vizinhos de Israel de que Deus é poderoso. E Nínive, antiga Babilônia, reconhece que Deus é poderoso, reconhece que Deus é todo poderoso e justamente se arrepende, enquanto Israel não se arrependeu. Deus manda Amós ao povo para justamente pregar ali o juízo que Deus está trazendo aos irmãos ali de Jacó, ao povo de Esaú, e simplesmente o povo não se arrepende. Deus manda ali o próprio Jeremias para chorar, clamar, literalmente rasgar o coração perante Deus, pedindo misericórdia ao Senhor. Senhor, o teu povo não aguentará tal condenação. Tem misericórdia do teu povo. E simplesmente o povo tá nem aí. Manda Miqueias para poder chamar ao arrependimento os poderosos, os nobres. E ainda assim, o povo não escuta. Agora hoje nós estamos aqui, ouvindo sua palavra. E nosso coração está sendo mudado, transformado. Ou seja, o tempo inteiro Deus mandou profetas para alertar Israel da sua condenação e de que alertar que ele iria cair. Mandou Jesus com esse mesmo propósito. E aí os fariseus ouviram? Enfim, João capítulo 3, versículo 19 diz assim, ó: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Gente, ama a lei do Senhor quem é de Deus, mas odeia a lei do Senhor quem não é de Deus. É o que Jesus está falando. Quem está com o Senhor ama a luz, mas quem não está com o Senhor odeia a luz. Por isso que o evangelho tem que ser pregado, para que todos possam ouvir em bom e alto tom de que Cristo é o Senhor, de que a condenação foi posta e que quem não se arrepender vai pagar. A condenação é essa. A mensagem é essa. Versículo 40. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Aí você vê, rapaz, eu fico assim chateado com esses caras, com esses fariseus. Eu fico chateado. Porque para e pensa, Jesus faz milagre. Jesus mostra o evangelho vindo. Jesus mostra cego de nascença sendo curado ali na frente deles. Jesus mostra que se houver arrependimento, a gente pode voltar ao Pai. Jesus mostra que as promessas estão se cumprindo uma após vez, todas em Cristo. E eles ainda perguntam, acaso você está falando de nós? Nós somos cegos? Gente, pelo amor de Deus. Só que eu me chateio com os fariseus, mas eu lembro que eu também sou nessa pegada aí. Eu também lembro que eu não sou melhor que eles, pelo contrário. Eu também lembro que a minha diferença para os fariseus é que eu sou pior ainda, porque eu ainda vi Cristo sendo ressuscitado. Eles, naquele período, eles ainda não tinham visto. E muitas vezes Deus, eu tenho medo do Senhor não fazer tal coisa. Eu tenho medo de tal coisa dar errado. Eu tenho medo de fazer tal coisa de maneira não correta. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de... Medo? Hã? Você tá comigo ou não tá, filho? Oxe, que negócio é esse? Você tá comigo ou não tá? Diga aí. Eu abri o Mar Vermelho, eu tirei o povo do deserto, eu cuidei do meu povo 40 anos no deserto. Cuidei do meu povo ali quando teve o cerco, mandei um anjo só, derrubou todo mundo. O povo foi levado para o exílio, tirei meu povo do exílio, mandei meu servo, ele foi morto, ressuscitou no terceiro dia. Você ainda tem o quê? Tem o quê? Entendeu? Então assim, eu não sou diferente dos fariseus, não. Pelo contrário, eu sou até pior. Porque justamente, muitas vezes eu preciso ver para entender, para aceitar, para crer. Ou seja, muito pior. Peçamos misericórdia ao Senhor. A realidade é essa. Versículo 41, disse Jesus:
Se vocês fossem cegos, não seriam culpados dos seus pecados. Agora que dizem que podem ver, a culpa é de vocês mesmos. Rapaz, Jesus foi duro, mas foi real. Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Mas porque dizem que podem ver, a culpa de vocês pertence. Atos capítulo 17, versículo 30 e 32. No passado, Deus não levou em conta o tempo de ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Cristo. Ele deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, nós precisamos nos arrepender. Essa é uma obrigação constante e diária. E se a gente não se arrepender, a gente tem falta com o Senhor. Então você fala assim com Deus: Deus, me perdoe todos os meus pecados conscientes e inconscientes. Me dá, Pai, discernimento dos meus pecados. Me fala quais são meus pecados, para que eu possa me arrepender em nome de Jesus. E é isso. Esse é João capítulo 9. Vamos agora para o capítulo 10 do livro de João. O pastor e o seu rebanho. Esse é o capítulo 10. Vamos, no próximo dia, vamos para o João capítulo 10, o pastor e seu rebanho. Se você quiser seguir essa história que mudou a humanidade, mudou o calendário, mudou a vida de milhões e bilhões de pessoas e vai continuar mudando, se inscreve aqui. E é isso. Só bora que Deus é bom, que importa. Ótimo dia para quem tá assistindo de manhã, ótima tarde para quem tá assistindo de tarde, ótima noite para quem tá assistindo de noite, ótima madrugada para quem tá assistindo de madrugada. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. E muito obrigado a todo mundo que passou aqui, entrou aqui, tanto em horário de live agora, quanto depois gravado. Só o Deus é bom, que importa.